Oi amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal e vem fazer parte da comunidade Imparcialmente Santista. Gente, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho desse pós-jogo. Acabou de acabar Botafogo e Santos. Vamos falar sobre a escalação, primeiro tempo, segundo tempo, quem eu achei que foi melhor e pior em campo e o que eu penso aí nesse Santos para os próximos jogos, né? Eu acho que o ponto desse jogo é muito... O Santos foi muito bem nesse jogo. Talvez uma das melhores partidas. O segundo tempo do Santos no jogo de hoje foi assim, 1000 vezes melhor do que o jogo contra o Olímpia, foi 1000 vezes melhor do que o Santos contra o São Paulo, do que o Santos contra o Vasco, do que o Santos contra o Red Bull Brasil. Então assim, o Santos hoje, ele meio que dá pra ver que ele começa a se encaixar. O Botafogo é um time mais habilidoso do que o Olímpia, por exemplo. Você vê mais trocas de passes, você vê um time que maior sintonia. Então, eu acho que assim, o jogo de hoje, ele não trouxe os 3 pontos? Não. Mas ele traz mais confiança pro jogo de quinta-feira? Com toda a certeza. Então vamos lá no começo, né? Informações iniciais ali. A gente teve o Alisson fora. Eu não esperava por essa. Não sabia que o Alisson seria poupado, que ele nem viajaria. Não sabia mesmo disso. E a gente também teve aí a volta do Felipe Jonathan. Como eu bem mencionei no vídeo pré-jogo, a gente teve a volta do Felipe Jonathan e a volta do Caio Jorge, né? O Raniel já tinha voltado e o Caio Jorge voltou a ser uma opção ali no banco, recuperado da Covid. O Cuca escala o Santos da seguinte maneira: João Paulo, Pará, Veríssimo, Luan Pérez, Felipe Jonathan, Pituca, Sanches, Jean Mota, Arthur Gomes, o Raniel e o Marinho. Olha só, a Isabel esqueceu de escrever o Marinho, só isso que eu esqueci. Tô olhando aqui a escalação que eu coloquei ali, o meu roteiro, aí eu falei, caramba, que time estranho, tá faltando alguém, só esqueci do Marinho. Bom, e o Marinho? O que eu entendi com essa escalação do Cuca? O que eu achava que ele ia fazer, na verdade? Não esperava de forma alguma o Jean Mota. As laterais eu já esperava, os zagueiros eu já esperava. O meio de campo que é sempre a nossa bagunça. Eu gostei do Pituca aí de primeiro volante. Ele coloca o Sanches de segundo volante. Inicialmente eu não entendo muito. E ele coloca ali o Jamota de meia, né? O Jamota é meia e colocou o Jamota no lugar dele. E lá na frente ele coloca o Arthur Gomes de ponta. O Arthur Gomes, assim como o Thailson, mesmo que o Cuca goste muito, eles são pontas, eles não são meias. E eu acho que foi bem nítido como o Arthur rende como ponta e como o Arthur rende como meia. Ele coloca o Arthur Gomes, ele coloca o Raniel, ele coloca o Marinho. Eu não escalaria o time dessa forma. Mas talvez eu alteraria, talvez assim, poderia colocar ou o Madson, ou talvez o Lucas Lourenço, ou o Ivonei. Algumas dessas alterações eu faria. Não entraria direto com o Jean Mota, mas ok, né? Entendemos, vamos ver a proposta do jogo do time do Cuca. No primeiro tempo, foi bem equilibrado, com algumas chances um pouco melhores para o Botafogo. O Botafogo, ele consegue chegar no primeiro tempo com mais objetividade. O Santos tem mais a bola, cria mais chance, mas não finaliza. O Raniel no primeiro tempo não foi bem. O Raniel parece uma pessoa pesada, ele tá parecendo que ele está devagar. Em vários momentos o Marinho tentava, por exemplo, abrir pro Raniel ou jogar a bola pro Raniel e o Raniel não chegava. Então eu senti o Giamota um pouco despreparado para entrar como titular, né? Ele erra na saída de bola, quando não tem o Jobson para errar, tem o Giamota para errar. E o Santos começa a ter as melhores chances dele no primeiro tempo com o Arthur. O Arthur, vocês vão concordar, é a melhor partida do Arthur na vida dele, né? No Santos, provavelmente. Ele, como ponta, ele estava muito rápido, ele estava muito voluntarioso, ele estava aparecendo para todas as bolas que o Marinho precisava. Principalmente porque o Raniel sumiu. O Raniel no primeiro tempo não aparece. No primeiro tempo eu destaco muito o Marinho, cara, o Marinho voltando muito pra defesa. Achei sensacional isso. Por isso que ele é um cara completo. Ele não é o cara que fica lá, sabe? Por exemplo, você tem o Gabigol, um baita de um centroavante, mas é um cara que você não vai ver voltando pra defesa, que vai se importar com o time, não. O Marinho hoje, ele voltou pra defesa, ele voltou bem, e outra peça que foi muito bem, que às vezes eu critico aqui, foi o Lopérez. O Lopérez, ele é doidão, né? Porque ele tava bem, aí ele disse, dane-se tudo, fez aquele empurrão, tomou um cartão, dane-se a vida, e ele volta com mais tranquilidade. Até fazia tempo que você não via um zagueiro chamando mais atenção do que o Lucas Veríssimo. Isso é ótimo pro Santos, que bom que a gente tá solidificando aí essa dupla de zaga.
volta pro segundo tempo, novamente a gente espera que o Cuca altere. Na minha cabeça, o que eu esperava? Logo pro segundo tempo, cai o Jorge no lugar do Raniel, tira o Jean Mota, coloca o Lucas Lourenço, né, ali pra fortalecer o meio de campo. Isso que eu pensei. Depois eu comecei olhando o Twitter ali, muitas pessoas querendo que tirasse o Pará e colocasse o Madison. Mas na minha opinião, as duas peças que não foram bem no primeiro tempo foi principalmente o Raniel e o Jean Mota. Mas o Cuca não gosta, gente, a gente já tá percebendo. Ele não tira no meio do meio do jogo. Ele volta até conversando com o Jobson. Aí, quando o narrador falou assim, eu acho que ele tá conversando com o Jobson. Eu falei, putz, o Jobson, o que será que ele vai fazer? Bom, ele iria, na minha opinião, tira o Giamota e põe o Jobson. Porque daí ele coloca o Sanches pra frente e coloca o Jobson como segundo volante. Que eu acho que também poderia ser interessante. Mas ele acaba não fazendo isso. Vou descer aqui pra acabar de ver o segundo tempo. Bom, o segundo tempo muito interessante, né, do Santos, um ótimo segundo tempo, até o Luan Pérez chuta, o Caio Jorge perde a oportunidade, o Arthur Gomes perde a oportunidade, várias bolas paradas, acho que isso é um ponto negativo no jogo de hoje, Santos não foi muito bem nas bolas paradas, o Arthur Gomes chutando muito bem, fez 2 chutes, assim, de média distância ali, muito interessantes, o Gatito, né, foi bem no jogo de hoje. É claro aí que, assim, o Botafogo tava sem algumas peças, sem o Honda, o Honda entrou depois, né, mas sem o Bruno Nazário, mas, assim, o Santos dominou o Botafogo no segundo tempo. Foi um empate, mas se tivesse que ter alguém pra vencer esse jogo, foi claramente o Santos. Então, assim, o que eu penso, assim, olhando todo esse jogo, o Santos, ele precisa colocar o Caio Jorge no lugar do Raniel. O Pituca, ele é primeiro volante. Acho que isso ficou bem nítido, assim, dentro do jogo. O Arthur Gomes é ponta. Se é pra ele entrar, é como ponta e não como meio de campo. E outra coisa aí que o Cuca mexeu, ele também colocou o Ivonei, mas isso foi muito mais tarde. É o Thailson. Gente, não fez uma boa partida, na minha opinião. Se é pra você, naquele momento, colocar alguém ali no lugar do Giamota, você coloca o Lucas Lourenço. Você não coloca o Thailson. Aí depois, quando ele tira o Arthur Gomes por cansaço, condicionamento, ele põe o Lucas Lourenço, mas aí já tava muito no fim do jogo. Não gostei muito disso. Eu acho que ele colocou o Caio Jorge certo, ele tira as pessoas certas, mas na minha opinião era jogo pro Lucas Lourenço e não pro Thailson. E outra, o Thailson é a mesma coisa do Arthur Gomes, ele é ponta, ele não é meio de campo. O Santos agora, ele continua aí na 7ª colocação, tá com 16 pontos, poderia ter subido muito na tabela, mas se a gente pensar num pouco mais macro, o time tá se estabilizando. Então, assim, a hora que ele fala de quem ele vai colocar, putz, eu pensei no Madison, tem o Jobson, tem umas peças surgindo no banco. Porque você ter 11 é uma coisa. Você ter peças e possibilidades no banco é o que o Santos precisa. Então, o Santos vai encarar agora, o Delfim do Equador tá indo, ele continua no Rio de Janeiro, viaja pro Equador e vai encarar o Delfim às 11 da noite da quinta-feira. Às 11 da noite, gente, eu vou fazer o vídeo com mais olheira do que hoje. Então, tenso, né? Tenso esse horário. E aí o Santos eu acho que tá muito mais preparado para esse jogo. O meu melhor em campo, vou dar para o Arthur Gomes, sim. E o meu pior em campo vai pro Raniel. Eu não gostei da partida dele. Eu acho que se o Caio Jorge tivesse entrado com essa postura aqui, se aparece mais, tem um posicionamento melhor, o jogo poderia ter sido outro. Então eu quero que vocês escrevam aqui embaixo. Eu tenho certeza que vocês não gostaram do placar, mas eu acho que vocês gostaram aí um pouco mais dessa execução do time do Santos. E claro, quero saber melhor e pior em campo na opinião de vocês. Vejo vocês quando? Só quinta? Não, eu vou inventar alguma coisa. Eu espero que eu não invente um vídeo sobre dívidas até quinta-feira. Tchau!